Olá! O poder da linhaça no tratamento do diabetes tipo 2. No último episódio da série, pacientes do Hospital Casa de Saúde aprendem a incluir o grão na alimentação. Grupo Amica completa 20 anos e lança guia prático para cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer. No estúdio, uma entrevista especial com parte da equipe. Vice-reitora Solange Binotto Fagan é premiada pela FAPERGS como pesquisadora destaque 2025 na área de Física e Astronomia. No Setembro Amarelo, o Tá na Mídia destaca a importância da comunicação na valorização da vida. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Nas duas últimas semanas, a gente vem exibindo uma série de reportagens sobre pesquisas realizadas pela UFN com a linhaça. Os estudos mostram o potencial da semente, especialmente para o controle do diabetes tipo 2. No terceiro e último episódio, nossa equipe foi até o ambulatório do Hospital Casa de Saúde, onde os pacientes são orientados a consumirem esse grão tão benéfico à saúde. As consultas de acompanhamento nutricional no Hospital Casa de Saúde ganharam um elemento a mais. Isso porque agora os pacientes levam para casa um alimento extra no cardápio, a linhaça. A linhaça eu não consumia, eu consumia a chia, que a chia simples eu comprava e usava no iogurte, nas frutas, coisas assim. Mas a linhaça eu não sabia, realmente eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora e é uma ótima informação. A informação que a Márcia se refere é sobre a pesquisa da linhaça desenvolvida na UFN, que na terceira etapa orienta os pacientes com diabetes tipo 2 sobre as potencialidades da semente. O nosso objetivo é ajudar os pacientes, né? Inicialmente, identificar o que o paciente, como é que são os hábitos de vida desse paciente, como é que são os cuidados alimentares desse paciente, para a gente conseguir orientar principalmente em relação aos alimentos, e daí vem a linhaça, né, que acaba sendo um alimento, então uma semente que ela acaba sendo encontrada de forma muito acessível, com um valor também, com um custo que não é alto e que esses pacientes conseguem, então, trazer, né, para dentro dos seus hábitos alimentares essas sementes. Para conhecer mais sobre os hábitos de quem convive com a doença, um questionário é aplicado durante as consultas. O principal que a gente foca para a nossa pesquisa dos dados clínicos é, por exemplo, comorbidades, né, que a gente pode associar ao diabetes. Se a pessoa faz um tratamento nutricional, o tempo do diagnóstico do diabetes, quais medicamentos a pessoa utiliza, se a pessoa tem hipoglicemia, e daí conforme a gente já vai fazendo a pesquisa, a gente já consegue dar algumas orientações básicas. A linhaça, assim como as fibras também, ela ajuda muito no hábito intestinal. As fibras ajudam principalmente no controle glicêmico, evitando picos de hiperglicemia e também de hipoglicemia. Também dá mais saciedade, principalmente para as pessoas que querem uma perda de peso, né? Ela é interessante por causa que ela nos dá bastante informação, né? Coisa que a gente procura também nos outros lugares para saber, mas sendo que com as gurias é melhor, que tu tem ali a conversa olho no olho, como se diz, e aí fica mais fácil para te tirar as próprias dúvidas. A pesquisa mostra um novo caminho no combate ao diabetes tipo 2, por meio de um alimento fácil de ser encontrado. Assim como a Márcia, que não conhecia os benefícios da linhaça, outros pacientes também vão encontrar nessa pesquisa um novo hábito de vida. A base do tratamento do diabetes tipo 2 é educação física, exercício e alimentação adequada, né? Então essa associação do tratamento do endocrinologista com a nutrição faz todo sentido e faz um grande diferencial para os nossos pacientes. Temos a felicidade de ter essa associação aqui no nosso ambulatório, e isso mudou bastante o tratamento para todos, porque realmente, de forma importante, isso deveria estar para todos os pacientes e conseguimos aí ofertar para muita gente esse benefício. Enquanto o estudo avança, a linhaça já começa a fazer parte do dia a dia de muitos. A pesquisa sobre os benefícios da semente está apenas começando a trilhar um novo capítulo
E nós estaremos atentos para contar as próximas descobertas. E vamos seguir falando de alimentação porque foi realizado nesta semana o 13º Seminário do curso de Nutrição. O evento conectou ciência, inovação e sustentabilidade. Durante 2 dias, a programação reuniu professores, estudantes, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, em painéis e mesas redondas, que abordaram temas como comportamento, segurança alimentar, desafios da infância, políticas públicas de saúde e o papel do nutricionista na atenção primária. Em 2025, o Grupo Amica, que dá assistência aos cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer, completa 20 anos de atuação. O Grupo Amica celebra a data com o lançamento de um guia para os cuidadores. Para falar sobre essa publicação e a história de 20 anos desse projeto de extensão tão importante, a gente recebe a coordenadora do grupo, professora Tereza Cristina Blasi. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. Uma grande data, né? Mas iniciamos esse ano, né, as comemorações dos 20 anos, porque, de fato, iniciamos esse ano, é um semestre de festa para a gente completar isso lá no início do ano. É bem importante. Como eu posso te dizer, é extremamente significativo historicamente, não somente para o cuidado, para o cuidador, para a doença de Alzheimer, mas para a universidade enquanto projeto de extensão. Com certeza. Eu penso ter uma grande importância essa caminhada. Com certeza. Conosco também a professora Janessa Pagnussati, que é integrante da comissão científica do Grupo Amica. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui e falar um pouco deste guia que servirá então para os cuidadores tanto formais quanto cuidadores familiares de pessoas com doença de Alzheimer. E também a Júlia da Luz, que é acadêmica do curso de Psicologia e bolsista do Amica. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora Tereza, então esse guia, né? O que ele é? Por que vocês tiveram essa ideia então de celebrar os 20 anos com essa publicação tão importante? Em 2014, nós lançamos um guia. Tá? Então, pela demanda, pela questão da ciência, pela questão de novas tecnologias, novas abordagens em relação ao paciente, em relação ao cuidador, e até por termos mais membros de outras áreas, resolvemos fazer um novo guia. Tá? E também com a demanda desse cuidador, que é muito importante. Então, a partir disso, de alguma forma é a história, a gente sedimentar aquela necessidade em relação à história. E quando a gente vê essa publicação, e é uma... Eu não consigo nem expressar, né, Bruna? Porque nesses 20 anos a gente está nessa caminhada. Então a gente vem numa crescente de cuidado, com esse olhar cuidadoso, e daí essa obra, ela vem para quê? Para solidificar toda essa demanda da sociedade, a demanda do cuidador, a demanda do paciente, e por que não dizer a nossa demanda do conhecimento e da construção do conhecimento enquanto grupo de extensão da universidade. Professora Janessa, como que foi a elaboração desse material tão precioso, né? A gente tem aí imagens para mostrar para vocês, né? Rico, tem muita informação ali dentro. Conta pra gente como é que foi esse trabalho. Esse trabalho, ele iniciou no começo do ano de 2024, a partir dos cuidadores que fazem parte do Grupo Amica. Então, veio com as demandas que eles trouxeram enquanto necessidade, enquanto cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer. Então, esse guia, ele surgiu a partir de alguns apontamentos de várias áreas que fazem parte do Grupo Amica, das áreas multidisciplinares. E então a gente construiu, cada professor juntamente com os seus alunos, construíram dicas práticas, construíram então cuidados integrados para o cuidador. E por que a necessidade? Porque o cuidador ele precisa estar bem para cuidar do outro, da pessoa com doença de Alzheimer, que muitas vezes é alguém da própria família. Então, o próprio diagnóstico, essa própria questão de ser diagnosticado com a doença de Alzheimer também causa uma necessidade para o cuidador saber lidar com essas questões da pessoa com doença de Alzheimer.
Então surge a partir disso. Então o guia, ele possui muitas dicas práticas que, na medida em que o cuidador abre o guia, ele tem uma visão geral do que é a doença de Alzheimer, como que ele pode se cuidar para então cuidar o outro, cuidados alimentares, questões nutricionais, questões relacionadas tanto ao cuidado físico quanto psicológico, a espiritualidade e a importância, então, de saber lidar com, desde a questão das medicações, né, da pessoa com doença de Alzheimer, até a questão do acesso aos medicamentos e todo o cuidado integrado. Perfeito. E Júlia, conta pra gente como que foi a tua experiência na construção desse guia. A minha experiência, Bruna, ela foi bastante enriquecedora, porque a gente consegue colocar o que a gente aprende na sala de aula, no meu curso especificamente na psicologia, o que a gente aprende com os professores dentro do nosso ambiente comum ali, na prática, no guia, da forma de poder capacitar de alguma forma os nossos cuidadores. Nessa importância no que tange a saúde do trabalhador, né? A saúde dos cuidadores. Como a prof. Janessa falou, é muito importante a gente cuidar de quem cuida, para ele poder oferecer um cuidado mais eficaz, mais seguro, mais empático e muito mais humanizado também. Professora Tereza, são 20 anos aí de história, né? O que dizer dos avanços ao longo desse período, né? O que mudou no cuidado às pessoas com a doença de Alzheimer, né? No tratamento com os cuidadores. Conta pra gente como é que foi essa evolução. No final de 2005, né, quando a gente foi chamada pela professora Mara Marchiori para compor um grupo, devido a uma demanda da sociedade, a gente estava perdida. A gente não sabia como fazer, como abordar. Ela chamou vários profissionais da área da saúde. E daí nós começamos a trabalhar, porque nós tivemos que estudar, nós tivemos que conhecer, porque não era algo comum. Tá? E à medida que o tempo foi passando e a gente foi integrando os professores, os acadêmicos, a gente em grupo, a gente pôde estudar e, de acordo com o que a professora Janessa colocou, de acordo com a demanda daquele cuidador que chegou até nós, por meio da imprensa ou por meio de grupos externos, outros grupos que se faziam na sociedade, a gente conseguiu construir por meio de vários tipos de metodologia. Mas o que eu penso que seja muito importante nesse grupo, além do que a Júlia falou e a Janessa falou, cuidar de quem cuida, o que eu penso é a formação. Principalmente quando a Júlia fala, a questão da formação. Então, esse acadêmico que ele entra no grupo, e isso para nós é muito importante, e essa evolução, ela é extremamente positiva, grandiosa, quando se trabalha numa universidade, que é o conhecimento dentro do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu posso colocar aqui, nós temos algumas teses de doutorado, algumas dissertações de mestrado e pelo menos mais de 40 trabalhos de conclusão de curso. Então, o grupo, quando ele faz isso, quando ele usa diversas metodologias e abraça essa sociedade, ele está estudando. Assim como a Júlia falou na questão da psicologia, nós temos alunos de todas as áreas. E para deixar mais bonito ainda o nosso grupo, a partir do 2023, 2024, nós tivemos a presença mais efetiva da pastoral. Então, isso trouxe ao grupo uma luminosidade da espiritualidade, junto com a filosofia, junto com o direito, que não faziam parte. Então, isso é uma complementação. Então, o grupo cresce por ele mesmo. Tá? Ele se reconstrói diante das necessidades e daquilo que a sociedade pede e daquilo que a ciência nos proporciona. Porque nem sempre o cuidador tem acesso a essa ciência ou às vezes tem um acesso inadequado diante das redes sociais que a informação não é adequada. Mas é o mais bonito de tudo isso, nessa construção do Grupo Amica, Bruna, sabe o que é? É esse vínculo que se cria entre o cuidador. Nós nos sentimos cuidadas, né, meninas? Eu acho que eu posso falar assim. Então, é um grupo que se autocuida, além de cuidar dessa sociedade, ou cuidar dessa informação, ou cuidar desse ensino, dessa extensão e, em primeira mão, cuidar dessa questão da saúde mental, principalmente. E a saúde num aspecto geral, a gente cuida, né? Então, o grupo ele foi crescendo na ciência, foi crescendo no conhecimento, foi crescendo no ensino e na extensão. Para a gente ter uma trajetória como essa, você imagina a sincronicidade que existe entre todas as áreas
em benefício de uma sociedade que não tem conhecimento adequado sobre doença de Alzheimer. Então, quando a gente pensa em grupo, a gente pensa nessa colaboração para a sociedade, para desvendar alguns mitos. Porque muitas vezes o que a gente vê que alguns cuidadores falam, ele não tinha nada, só tinha Alzheimer. Não, ele tinha uma demência. O reconhecimento da sociedade para uma doença que não é vista, ou que é vista com certo preconceito. E no Grupo Amica não existe isso. Existe esse cuidado, existe essa pesquisa, existe essa identificação nossa enquanto... Eu posso dizer, né, que nós cuidamos e somos cuidados, não é, meninas? Acho que a gente pode... Então, o grupo se constrói por ele mesmo, diante de uma demanda da sociedade, principalmente quando a gente fala em demanda com doença de Alzheimer, que é uma doença que até então não tem cura. Tem algumas coisas que podem amenizá-la, a doença, o paciente com Alzheimer nas suas diversas fases, mas o cuidador precisa de todo esse suporte. E isso eu acho que eu penso e eu acredito que eu acho que é o nosso objetivo máximo dentro da sociedade e dentro da doença de Alzheimer. É esse cuidado com esse cuidador para que ele tenha saúde, para que ele possa fazer enfrentamento a essa doença. E cuidado, professora, que vai na linguagem acessível, que é o guia, né? Eu já pude perceber que é de fácil entendimento, bem explicativo, né, professora Janessa? Eu acredito que tenha sido um desafio, né? Traduzir muita coisa para uma linguagem mais fácil, né? Colocar em evidência a importância da ciência. A gente vê lá no final toda a bibliografia, né? Corroborando as informações. Explica para a gente como foi essa construção, também de compilar tantas informações, né? Foi desafiador? Foi, Bruna, foi desafiador. O maior desafio foi trazer para uma linguagem acessível. Então, o guia ele não tem como objetivo ser um diagnóstico, não se sobrepõe ao diagnóstico, mas que ele seja um guia orientador. Então, para entender um pouquinho, no início do guia tem as fases da doença de Alzheimer, porque muitos dos sintomas, eles às vezes não são percebidos. Então, tem esse entendimento inicial, né? A gente procurou trazer aqui o que é a doença de Alzheimer, né? Como identificar os primeiros sintomas, aonde buscar ajuda. Então, e a partir disso, então, trazer dicas práticas de como que o cuidador ele pode colaborar, né? Então, o grande desafio, de fato, foi juntar, né, todo esse material que foi produzido pelos docentes, que foi produzido junto com os cuidadores, junto com os acadêmicos, que ainda fazem parte do Grupo Amica. Muitos já acabaram se formando, né, já saindo da Universidade Franciscana, mas que deixaram esse material colaborativo que teve um grande desafio de organizar as ideias e então trazer nesta parte. E onde está disponível esse guia, professora? Este guia está disponível na editora da UFN, através de um QR Code que pode ser acessado. Também está no site da editora, né? Então, é só entrar no site da editora da UFN e este guia ele está acessível de modo online. O objetivo de trazer ele de forma digital foi que chegasse ao maior número de pessoas possível na comunidade, na sociedade e ao máximo de cuidadores que procuram orientação, mas acima de tudo, acolhimento. E Júlio, o que te fez participar do Grupo Amica? Dentro da minha trajetória dentro da psicologia, eu sempre tive um grande carinho pela temática da velhice, pelos idosos, pela terceira idade. E a minha avó, ela tá com Alzheimer e demência. Então, estar dentro desse grupo e poder ajudar a minha avó e outros conhecidos também, poder ajudar os cuidadores também especificamente, é muito valioso. Eu me sinto muito iluminada por estar dentro desse ambiente, porque ele enriquece tanto a minha trajetória pessoalmente como futura profissional, futura psicóloga dentro da minha carreira. O que mudou na tua visão quando tu entrou no Amica, né, no cuidado com a tua avó, assim, que tu acha que ainda as pessoas precisam perceber? Há um estigma bastante presente na doença de Alzheimer. Os cuidadores, sejam eles familiares ou não, por vezes não sabem como cuidar daquela pessoa, sabe? O comportamento, o temperamento. Então, o Grupo Amica, na forma de projeto de extensão, ele funciona como a prof. Janessa disse, a prof. Tereza disse, uma orientação,
um tipo de capacitação para esses trabalhadores, na forma que a gente vai poder ajudar eles a como oferecer um acolhimento melhor, um cuidado melhor, sempre de forma multidisciplinar. E o guia traz também alguns dados bem preocupantes, né, professoras e Júlia, a questão ali de que são mais de 50 milhões de pessoas que vivem com demência no mundo, né, e o Alzheimer é a forma mais comum, representando cerca de 60% a 70% dos casos. Que aqui no Brasil a doença de Alzheimer atinge mais de 2 milhões de pessoas e, claro, com o crescente aumento da expectativa de vida, do envelhecimento, esses números tendem a aumentar. Estamos preparados para esses números, professora Tereza? Eu acho que não. Precisamos, assim como se fala em envelhecimento, né, se fala desse cuidado que a Júlia refere aqui, nós não estamos preparados. Acho que a sociedade, né, professora Janissa, não está preparada para o envelhecimento ainda. Tá? E à medida que eu vou envelhecendo, a quantidade, e o Brasil, né, por ser a 6ª população mais idosa do mundo, e nós temos um Rio Grande do Sul, há 3 anos atrás, é a população mais velha do Brasil, onde tem mais pessoas de 0 a 14 anos, eu tenho mais idosos acima de 60 anos. Então, quando a gente olha uma população desassistida e no envelhecimento há uma certa fragilidade nesse cuidado, porque a maior parte desses idosos não se preparou para o envelhecimento. E nem a sociedade se preocupou com esse envelhecimento. Então, vamos colocar aqui, falta o capital social, falta o capital que a gente chama econômico para dar base a isso, falta o capital que a gente chama muito importante, que é essa questão desse olhar de saúde. Nós temos muita carência. Hoje, 80% das pessoas velhas do Brasil, dos idosos, vivem com salário mínimo. Se você vai pensar que à medida que eu estou envelhecendo, eu tenho maior prevalência de doenças crônicas, e essas doenças crônicas, muitas delas, elas levam ao Alzheimer, ou seja, hipertensão arterial, ou seja, diabetes, qualquer doença inflamatória. E quanto mais velho eu estarei, maior a fragilidade e maior a probabilidade da doença de Alzheimer. Mas a gente tem algo bem importante, quando a gente cria esse nosso guia, de alguma forma a gente está cuidando daquela população dos cuidadores que estão tendo esse olhar mais sensível a essa população, nós estamos cuidando deles, para que eles não evoluam isso, mesmo sendo familiar ou não. Porque a probabilidade de um familiar desenvolver doença de Alzheimer, aí depende de algumas questões genéticas, ApoE1, ApoE2, nós teríamos que fazer um teste genético, é muito mais o estilo de vida. A gente chama movimento de estilo de vida, onde eu fazendo uma atividade física, eu tendo uma questão espiritual, eu tendo uma alimentação adequada e convivendo no meio social que nós não temos. Se você for verificar, por exemplo, aqui em Santa Maria, que lugar que nós temos de convivência do idoso, a não ser pequenos grupos. Então, essa convivência é um dos pilares para que não se tenha doença de Alzheimer. Então, esse capital social que nós deixamos perdido. E quando a gente pensa nisso, a gente também pensa em políticas públicas de saúde que precisam ser melhoradas, e nós lutamos muito por isso, não é, professora? Isso para nós é olhar o envelhecimento, não é olhar o envelhecimento com óculos escuros, mas como realmente ele é. Então, quando a gente vê essa quantidade de pessoas que, mundialmente, a tendência é aumentar à medida que aumenta o envelhecimento, e no Brasil muito mais, nós precisamos cuidar da base. Nós precisamos cuidar de toda a longevidade, desde a infância, a vida adulta, para que não se adquira essa demência, que é a maior que acomete os idosos no Brasil. E a gente tem aí, então, o Grupo Amica como um exemplo de cuidado, né? Que a gente precisa comemorar esses 20 anos de história. Teve aí uma grande programação, né, professora, para celebrar. Comenta pra gente como foi especial esse momento. Maravilhoso, porque, como é que eu posso dizer, Bruna? É uma emoção, uma emoção histórica, né? Porque a cada ano que a gente está, eu me lembro que quando a gente fez 15 anos, eu lembro que o Frei Valdir falou assim, e vocês têm que comemorar isso, já está adolescente, e agora vai virar adulto, vocês não vão comemorar? Aí nós resolvemos comemorar,
com a fala da magnífica reitora, um pouco do histórico de quem esteve dentro do grupo, aquele magnífico momento do lançamento do guia. E tem uma coisa bem importante que teve na nossa programação, o hino do Grupo Amica. Então, se a gente for pensar no que aconteceu em relação a essa programação, a gente só tem agradecimento. Não somente agradecimento para os cuidadores, todas as pessoas que estiveram presentes, né? Mas a instituição de ensino, a universidade, a Pró-Reitoria de Extensão, que nos deu esse acolhimento para que esse grupo pudesse continuar ao longo de tantos anos. Ele não existiria se não tivéssemos esse apoio da universidade. E, é claro, de vocês também divulgando o grupo. Muito obrigada. Com certeza, a gente que agradece. Uma mensagem final, professora Janessa? Sim, gostaríamos de convidar a todos os cuidadores, tanto para acessar o guia, mas também para participar do Grupo Amica. Ocorre de forma quinzenal na Universidade Franciscana, sala 223, prédio 16, como uma forma também de acolhimento, de cuidado. Então, o grupo está aberto, possui uma assistência multidisciplinar, várias áreas fazem parte do Grupo Amica. Então, gostaria de deixar esse convite também para todos os cuidadores que estão nos assistindo, para que se sintam acolhidos, seja acessando o guia, mas também convidando-os para participar do Grupo Amica. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Júlia, uma mensagem aí para inspirar que cada vez mais estudantes se insiram no grupo. Uma mensagem para os estudantes seria: se permitam viver experiências novas, de aprendizagens, conhecimentos, poder cuidar do outro de uma forma ressignificativa. Obrigada. Parabéns pelos 20 anos, parabéns pelo guia e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada. Nós que agradecemos. E, gente, ainda dá tempo de aproveitar a Feira do Livro de Santa Maria. A programação vai até sábado, 6 de setembro, na Praça Saldanha Marinho. E nesta semana, mais livros foram lançados pela editora da UFN. Autógrafos, emoção e livros na praça. Em frente ao Teatro 13 de Maio, professores e estudantes participam do lançamento e da sessão de autógrafos dos livros. As publicações da Universidade Franciscana abrangem temáticas como educação, ciência, literatura e saúde. Territórios Educativos, volume 1 e 2, mostra como a extensão universitária se transformou ao longo dos anos. Os livros narram as práticas extensionistas e o impacto dessas ações na comunidade. Os 70 anos do curso da enfermagem da UFN também é celebrado em livro. A obra traz relatos de professores, egressos, técnico-administrativos e profissionais da área sobre a história e a importância do curso. Os outros 3 títulos abordam assuntos como meio ambiente e formação de professores, e todos eles reforçam a produção e divulgação científica, cultural e literária da instituição. A editora da Universidade Franciscana foi responsável pelo processo de editoração das publicações. As obras no formato digital podem ser acessadas em editora.ufn.edu.br. O acesso é de graça. A professora Solange Binotto Fagan, vice-reitora da Universidade Franciscana, recebeu o Prêmio de Pesquisadora Destaque 2025 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, na categoria de Física e Astronomia. A gente conversou com a professora Solange sobre essa conquista. Professora Solange, primeiramente, parabéns pelo prêmio. E eu gostaria de saber o que esse Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025 da FAPERGS representa para a senhora e para a instituição. Bom, ele é um reconhecimento por uma trajetória acadêmica, científica, e para mim ele representa estar entre os melhores do estado nessa área, o que é uma grande honra, porque é uma seleção muito complexa, e de muita qualidade. Nós somos avaliados a partir da nossa produção acadêmica, da formação de recursos humanos, de projetos que lideramos e aprovamos em grandes agências de fomento e também pela inserção internacional. E isso mostra que o perfil e o grupo que a gente consolida aqui na instituição que eu lidero está nesse status,
e também que a instituição, assim sendo como pioneira pesquisadora a receber esse prêmio aqui na casa, também se destaca cada vez mais na área de pesquisa no cenário estadual, nacional e internacional. Professora, fala um pouquinho da sua pesquisa para a gente e qual é o impacto dela para a sociedade. A pesquisa que nós desenvolvemos hoje aqui na instituição, ela se relaciona com a área de física e astronomia, né, relacionada a esse prêmio, e nós desenvolvemos basicamente modelagem e simulação de nanomateriais, entendemos as propriedades, as características físicas, químicas e até biológicas desses materiais e conectamos principalmente com problemas de interesse ambiental e também de interesse biológico. Hoje a gente já tem uma expertise bastante grande que nós conseguimos não só trabalhar com pesquisadores, com estudantes da área de física pura, mas também de uma forma interdisciplinar, atuar com pesquisadores de outras áreas, inclusive experimentais. E isso tem levado a nossa pesquisa também a uma importância muito grande, principalmente na sociedade, porque a gente consegue avaliar e analisar o impacto desses nanomateriais, da interação dos nanomateriais em diferentes níveis, desde uma simulação até a entrada desse material no meio ambiente ou no meio que se tem interesse. Na área de física, a senhora é a primeira mulher a receber esse prêmio e a senhora tem um trabalho de incentivo às meninas a ingressarem na ciência. Por que é importante incentivar cada vez mais que as mulheres ingressem nessa área? Na área de física e astronomia da FAPERGS, esse é um prêmio que já existe há 2 décadas. Eu sou a primeira agraciada na área de física. Já tivemos no Rio Grande do Sul a professora Thaisa Bergman, que foi agraciada na área de astronomia. E isso é muito importante porque essa premiação, ela apresenta também o potencial que as mulheres têm na área, sendo uma área que tem um perfil bastante masculinizado, com vários estereótipos. Eu tenho trabalhado de uma forma bastante intensa em projetos também que aproximem meninas, estudantes, tanto estudantes da educação básica como também já aqui na universidade, para que vislumbrem também essa carreira científica acadêmica. Mas não só ela, nós também temos cada vez mais trabalhado com que essas meninas percebam o potencial que a área das tecnológicas tem, a física, química, matemática, engenharias, computação, e que a partir dessas áreas elas vão ter muitas oportunidades, porque o futuro, né, com todas as tecnologias, ele traz muitas oportunidades. E a partir disso elas decidam se elas vão ser cientistas, empresárias, empreendedoras, se vão trabalhar no mercado de trabalho mais formalizado, mas a gente precisa atraí-las para essas áreas para que depois elas desabrochem e conheçam todo esse mundo e esse mercado. Professora, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigada, e é uma honra para todos nós e também para a Universidade Franciscana. A premiação será realizada no dia 21 de outubro, às 7 horas da noite, no Salão de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre. E a Universidade Franciscana participou do 3º Diálogos da Rede Unituim Unesco, Cidades que Educam e Transformam, em São João do Polesne. O encontro foi em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 4ª Colônia e reuniu as secretárias de educação dos 9 municípios da 4ª Colônia, além de professores e diretores de escolas da rede municipal. As escolas apresentaram iniciativas que valorizam o patrimônio cultural da região. O pró-reitor de Extensão e Relações Comunitárias da UFN, Márcio Tasqueto, reforçou a importância da Cátedra Unesco e do Geoparque da 4ª Colônia na valorização dos saberes da terra e na educação como ferramenta de desenvolvimento regional. Estamos no Setembro Amarelo, mês que chama a atenção para o cuidado com a saúde mental. Por isso, o Tá na Mídia desta semana vai falar sobre a importância da comunicação na valorização da vida. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção ao suicídio, uma campanha que busca quebrar tabus e reforçar a importância de falar sobre saúde mental.
Nesse contexto, o jornalismo tem um papel essencial: informar com responsabilidade, dar voz a especialistas, acolher histórias reais e, principalmente, oferecer caminhos para que as pessoas saibam onde buscar ajuda. Mais do que noticiar, a imprensa contribui para salvar vidas quando trata o tema com sensibilidade e ética. Se você ou alguém que você conhece precisa de apoio emocional, o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende de forma gratuita e sigilosa pelo telefone 188. Uma manhã marcada pela animação, integração e conhecimento movimentou o curso de fisioterapia. A aula inaugural reuniu acadêmicos em um momento especial, com brincadeiras, apresentação do corpo docente e divulgação das ações da graduação. No palco, os professores Solange Binotto Fagan e Mircos Martins compartilharam reflexões sobre inteligência artificial e convergência tecnológica, uma nova era para a saúde, instigando os estudantes a pensarem nos desafios e oportunidades do futuro da profissão. E está chegando mais uma amostra das profissões da UFN. No dia 12 de setembro, a universidade promove mais uma edição desse evento muito legal que apresenta os cursos à comunidade. Das 9 da manhã às 5 da tarde, no Conjunto 3, os estudantes vão poder visitar estandes e laboratórios dos cursos, participar de oficinas, workshops e atividades culturais. A mostra marca a abertura das inscrições para o vestibular de verão 2026 e destaca os novos cursos da instituição: Comunicação Digital, Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Teologia. As inscrições seguem abertas em ufn.edu.br e, por causa da Mostra das Profissões, o nosso próximo universo acadêmico inédito não será na quinta-feira como de costume, e sim na sexta-feira, com a cobertura completa do evento. Por hoje ficamos por aqui. A gente encerra com imagens da exposição Imagine, que está na Sala Angelita Stefani e apresenta trabalhos dos estudantes do curso de Design de Moda. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!